Olá pessoal, vamos mudar de tópico hoje e iremos abordar então o conversor CC-CA. Este conversor ele é chamado no sistema fotovoltaico de inversor fotovoltaico. E nessa aula inicial eu vou explorar alguns pontos conceituais e também mostrar uma pesquisa de mercado também. Então vamos lá. Então, inicialmente, é muito importante saber que existem várias marcas existentes no mercado brasileiro, né? O mercado tem crescido muito, novas marcas têm chegado, equipamentos com potências diferentes, características diferentes também têm chegado no mercado brasileiro, e eu vou mostrar algumas características em comum hoje presentes na maioria dessas marcas. Antes disso, eu gostaria de mostrar essa pesquisa da Greener, que mostra, essa é uma pesquisa do quarto trimestre de 2019, que mostra como que as empresas utilizam os inversores fotovoltaicos. Então, por exemplo, a Fronius é utilizada aqui por 48% das empresas que responderam a essa pesquisa, a Renovide 25%, a ABB 23%. Então, isso aqui não é o market share, não é a divisão do mercado entre os fabricantes. É apenas uma pesquisa que foi realizada e a soma aqui do total aqui dos inversores vai dar mais que 100%, porque algumas empresas podem responder que utilizam mais de um inversor fotovoltaico. Então é apenas para ter uma noção dos fabricantes existentes no mercado brasileiro. Quando a gente olha especificamente para dentro do conversor, nós temos dois estágios na maioria dos conversores monofásicos. Temos um estágio CC-CC e um estágio CC-AC, né? Esse estágio CC-CC é exatamente o que a gente já explorou nas aulas anteriores, né? Quando a gente faz aqui o controle do MPPT, da tensão de entrada, né? E aqui nós temos um outro barramento CC, que geralmente a tensão é bem mais alta, para poder fazer a conexão com a rede elétrica. Então, este estágio aqui é chamado de inversor, mas na verdade tudo isso aqui está dentro do inversor. Todo o estágio CC-CC, CCAC, a parte de filtro, o barramento CC, e aqui o controle do boost. Eu já falei bastante sobre ele nas aulas anteriores, e hoje eu vou focar um pouco mais, falar aqui agora sobre o controle do inversor. Para que ele serve então? Primeiro, sincronismo com a rede. Então a rede elétrica está aqui presente da concessionária, o inversor precisa de saber a fase da tensão para poder injetar potência ativa. Lembrando que a potência ativa, a corrente e a tensão estão em fase. Logo, o conversor tem que saber qual é a fase da tensão para injetar uma corrente em fase com a tensão da rede. Além disso, controlar, né, a injeção da potência ativa e reativa na rede elétrica, através do MPPT, né, a tensão aqui começa, a tensão aqui opera próximo do ponto de máxima potência, e você tem que extrair essa potência e injetar na rede elétrica. Então, todo esse controle é feito por esses dois estágios. Realização da proteção do sistema fotovoltaico quando existem problemas na rede elétrica. Isto porque muitas pessoas acham que quando a rede elétrica, por exemplo, desligar, se você tiver um sistema fotovoltaico, você poderia operar, né, e ter energia elétrica, mas isso não é verdade. Esse inversor fotovoltaico já é programado de fábrica e ele é certificado que isso vai acontecer, que quando a rede elétrica, por algum motivo, para de funcionar, a tensão cai muito ou é desligada, o inversor automaticamente desliga também. E depois que a rede volta, ele tem que esperar ainda 180 segundos, ou seja, 3 minutos, para reconectar novamente. Então, toda vez que a rede, por algum motivo, ou a tensão cai muito, ou a rede é desligada, o inversor também é obrigado a desligar por questões de segurança da rede. Os inversores podem ser monofásicos ou trifásicos, geralmente o bifásico, né? Também existe, é lógico, e ele pode ser considerado monofásico, porque ele é dois fios também. Então o monofásico precisa de fase neutro, né? E o bifásico precisa de fase-fase. Então, a maioria você vai ter que verificar se a tensão, né, do inversor, qual a tensão que ele suporta. Então, se é 127, 220 ou 380. Os trifásicos também geralmente vão ser 220 ou 380 aqui no Brasil. Então você vai ter que ver se ele opera nas duas condições ou se vai ter que escolher um inversor específico para cada tensão. E geralmente, né, os acima de 8,5 kW são trifásicos, abaixo de 8,5 são monofásicos. Então você dificilmente vai achar um inversor trifásico de 5 kW ou um inversor monofásico de 50 kW. Então não tem essas opções no mercado. Geralmente os trifásicos são acima de 8,5 kW e os monofásicos, né, não tem acima de 8,5 kW. Quando a gente olha para um conceito inicial de inversor, né, então nós temos um barramento CC, nós temos uma carga, eu posso trabalhar com duas chaves e dois capacitores.
com um ponto de neutro aqui dividindo esse barramento CC, né? O banco de capacitor dividido ao meio. Por quê? Quando eu ligo a chave QA, ou a chave 1, né? Através do pulso QA, eu forneço essa tensão aqui, ó, VDC sobre 2 para a carga. Quando eu ligo essa chave 2, eu forneço a tensão menos VDC sobre 2 para a carga. Logo, se eu observar a minha forma de onda, eu posso colocar na carga tanto VDC quanto menos VDC sobre 2. E a tabela verdade desse circuito é, se a chave A estiver em 0, lembrando aqui que eu esqueci de falar, a chave 1 e a chave 2 operam com a porta NOT, ou seja, se essa aqui estiver ligada, essa aqui estará desligada. Se essa aqui estiver desligada, essa aqui estará ligada. Então, são complementares para evitar o curto-circuito aqui do barramento CC. Se as duas ligarem ao mesmo tempo, vai fechar um curto-circuito no barramento CC. Então, não tem essa possibilidade. Evoluindo agora a topologia, então nós podemos ir para uma topologia 4 chaves. Então, 4 chaves, só que para a minha carga funcionar agora, eu preciso, por exemplo, que a chave 1 e 4 funcionem juntas e a chave 3 e 2 funcionem juntas. Observe que agora eu estou com o pulso do modulador, que é o QA, e na chave 1 e na chave 2 é o QA barrado, porque tem um NOT aqui, ou seja, evitar o curto-circuito desse barramento. Além disso, se essa chave aqui estiver em 1, essa aqui vai estar em 0, para também evitar o circuito de barramento através do modulador QB, ok? Qual que é a vantagem agora? Se eu ligar a chave 3 e a chave 2, eu estou colocando toda a tensão disponível no barramento na carga. Então, eu fechei o barramento aqui, pela 3 e pela 2, e o contrário, se eu fechar pela 4 e pela 1, eu estou colocando menos VDC na carga. E aqui seria, né, a figura, né, que a gente pode observar. Então, ou eu ligo VDC ou eu ligo menos VDC. E assim eu consigo aproveitar bem mais este barramento, né, do conversor. E a tabela verdade agora tem 4 operações, porque apareceu aqui também a condição 0. Quando que eu consigo colocar tensão 0? Através de duas condições. Se eu ligar S1 e S3 ao mesmo tempo, então se eu ligar S1 e S3, então eu tenho que ligar a chave 1, QA, né, e o QB. Então, essa opção aqui, o QA e QB, se as duas estiverem ao mesmo tempo, eu tenho a tensão 0, porque vai passar a tensão para aqui e a tensão para aqui vai ser a mesma tensão de um lado e do outro da carga, logo a diferença de potencial vai ser 0. O mesmo efeito se eu ligar 2 e 4 ao mesmo tempo, que é essa opção aqui, ó, seria essa aqui está em 0 e essa aqui tem 0, como esse aqui é barrado, fica 1 e 1. Então, quando QA e QB estiver em 0, eu também tenho tensão 0 na carga. Então, eu consegui um terceiro nível aqui, né, de tensão, ok? Falando de forma genérica, então, de um inversor trifásico, né, então, geralmente, não tem o estágio CCCC, mas cada topologia, né, cada fabricante tem liberdade de conectar ou não o estágio CCCC, mas por questão de economia, geralmente, o inversor trifásico já trabalha com um número muito grande de painéis, e aí você já teria a tensão aqui de painéis necessária para poder injetar na rede elétrica. Então você teria apenas um barramento CC e 6 chaves semicondutoras, além de um filtro, como eu falei, o filtro LCL. Então tudo isso aqui vai estar dentro do nosso conversor, né, chamado de inversor fotovoltaico. As chaves semicondutoras mais utilizadas, né, é o IGBT, que é a chave mais utilizada. Aqui nós temos uma característica do IGBT, né, mostrando que ele tem uma queda de tensão relativamente alta, né, quando a corrente é mais alta, né. Então, existem perdas também, lembrando, né, no chaveamento. Esse processo de ligar e desligar o IGBT provocam perdas, né, e, consequentemente, essa energia dissipada, né, através de perdas tem que ser tirada do conversor. Por isso, atrás dos inversores todos tem um dissipador. Falando um pouco mais sobre as chaves semicondutoras do IGBT, a corrente máxima é função da temperatura de junção do dispositivo, ou seja, uma chave ela não vai queimar porque passou uma corrente muito alta, mas sim porque ela esquentou muito. Então pode passar instantaneamente correntes muito altas no IGBT, né, sem que queime a chave, mas não pode passar uma corrente muito alta num tempo suficiente que a chave passe da temperatura de junção e aí sim ela vai queimar. Então é necessário um projeto térmico, né, e não são chaves semicondutoras bidirecionais em correntes. Por isso que sempre tem um diodo em antiparalelo para caso de ter corrente reversa na chave passar pelo diodo. E os GBTs são sensíveis à polarização reversa
ou seja, uma tensão negativa entre coletor e emissor. Então, o IGBT de 1800 volts ele pode queimar com a tensão reversa de menos 20 volts. E por isso, mais uma vez, tem, né, os diodos. E a queda de tensão diretamente polarizada do diodo, né, não passa de 2,5 volts. Só para a gente ter uma ideia de grandeza, né, envolvido nessas chaves semicondutoras. Para finalizar, que é apenas um exemplo didático, né, no inversor da PHB. Então, é o mesmo inversor, tá, pessoal? É o mesmo, exatamente os mesmos componentes. Ele é chamado de PHB 35K ou PHB 60K. Então, a máxima tensão CC dele nessa condição é 800 volts, aqui é 1000 volts. A faixa de operação aqui está em português, né, seguidor do ponto de máxima potência, então é de 200 a 650, aqui é de 200 a 850. A tensão CC de partida, 200 volts. Então tem grande chance deste conversor ter um estágio CC-CC, porque apenas com 200 volts ele não conseguiria conectar numa rede de valor RMS 127. Ele precisaria de muito mais tensão, então acredito que tem um estágio CC-CC. E aqui ele tem corrente máxima 30, 30, 30, 30, ou seja, pode ser 12, né, com 4 seguidores de MPPT, ou seja, você poderia ter 12 entradas de strings separadas, né, você poderia separar módulos fotovoltaicos conectados em série em 12 fileiras, e aí ele junta, né, e cada 3 fileiras vai num ponto de MPPT. Então ele tem 12 entradas, mas na verdade ele só tem 4 seguidores de ponto de máxima potência. Ou seja, como se ele tivesse 4 boosts de entrada. Então esses strings ficam em paralelo. Além disso, né, a THD desse conversor de distorção é menor que 3%, geralmente é por norma, tem que atender a norma. O fator de potência ele vai de 0,8 capacitivo a 0,8 indutivo, mas geralmente opera perto de 1 PU, mas você pode mudar caso você tenha essa necessidade. E aqui esse caso primeiro, né, de 35.000 kW, ele é trifásico, né, 3 fases, neutro e terra. Enquanto se ele operar em 380, ele é trifásico mais terra. Então aqui está as tensões, ó, 220, 127 ou 380, 220. Então dependendo como é que você conectar, né, o mesmo equipamento funciona diferente, ele injeta potência diferente. Aqui é a máxima eficiência, né, e a eficiência do MPPT falando que é maior que 99,9%. Tem que tomar cuidado, né, eu já falei um pouco de MPPT nas aulas anteriores, e essa eficiência tem que saber qual condição de teste que ela foi feita. Porque se foi feita só apenas numa condição constante, com certeza o MPPT vai ser muito bom. Agora, se tiver sido feito com rampas de radiância, pode ser que essa eficiência aqui mude. Então tem que tomar cuidado com esse número aqui, ok? Então eu encerro por aqui. Desejo a todos um bom estudo e até a parte 2 dessa aula.